Shalom, graça e paz, amados e queridos do Senhor, porque a apóstola Elielson Oliveira do Ministério Internacional restitui para mais uma leitura diária da Palavra do nosso Deus, que se encontra em 1 Reis, capítulo 7, diz assim: Porém a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, de 50 côvados de largura e de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de coluna de cedro, e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava defronte da outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava defronte da outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de coluna, de 50 côvados de comprimento e 30 côvados de largura, e o pórtico estava defronte delas, e as colunas com as grossas vigas defronte delas. Também fez o pórtico para o trono de onde julgava, isto é, o pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de assoalho a assoalho. E em sua casa em que morava havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas essas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas à medida, serradas à serra por dentro e por fora. E isto desde o fundamento até a beira do teto, e por fora até ao grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes, sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima delas pedras de grande valor, lavradas segundo a medida e madeira de cedro. E no grande pátio ao redor havia 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Versículo 13. E enviou o rei Salomão um mensageiro, e mandou trazer Irão de Tiro, e era ele filho de uma mulher viúva da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria, de entendimento, de conhecimento, para fazer toda a obra de cobre. Este veio o rei Salomão e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre para pôr sobre as cabeças das colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeira para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para o outro capitel. Assim fez as colunas juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com o outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios do pórtico, de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também defronte, em cima da parte globular que estava junto à rede, e 200 romãs em fileiras em redor. Estavam também sobre o outro capitel. Depois levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Versículo 23. Fez mais o mar de fundição de 10 côvados de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados a cingia em redor. E por baixo da sua borda em redor havia botões que cingiam por 10 côvados, cercavam aquele mar em redor. 2 ordens destes botões foram fundidas quando o mar foi fundido, e firmava-se sobre
12 bois, 3 que olhavam para o norte, 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul, e 3 que olhavam para o oriente, e o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro, e a grossura era de um palmo, e a sua borda era como de um copo, como de flor de lírios. Ele levava 2.000 batos. Versículo 27. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinha cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia lesões, bois, querubins, leões, Haviam leões, bois e querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois, junturas de obra estendida. Versículo 30. E uma base tinha 4 rodas de metal e lâmina de cobre, e os seus 4 cantos tinham suporte debaixo da pia, estavam este suporte fundido do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa de um côvado por cima, e era a sua boca redonda segundo a obra da base, de côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base era a altura da cada roda de côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro, seus eixos, suas cambas e seus cubos, seus raios todos eram fundidos. E havia 4 suportes ao 4 cantos de cada base, seus suportes saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda de meio côvado de altura, também sobre o alto de cada base havia asas e cintas que saíam delas, e nas placas de seus esteiros e nas suas cintas lavrou querubins, leões e palmas segundo o espaço de cada uma, e outros adornos em redor. Conforme a estas fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases do lado direito da casa e 5 do lado esquerdo da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa, para o lado do oriente, para da parte do sul. Versículo 40. Depois fez Irão as pias e as pás e as bacias, e acabou Irão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão, para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das 2 colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, como também o mar e os 12 bois debaixo daquele mar. E os caldeirões e as pás e as bacias de todos estes objetos que fez Irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre Sucote e Zaretã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averigou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinha à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do oráculo de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e as tenazes também de ouro. Versículo 50. Como também os vasos e os apagadores, e as bacias e as colheres
e os perfumadores de ouro finíssimo e as dobradiças para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo também de ouro. Versículo 51 e último. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata e o ouro e os objetos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor. Louvado seja Deus, que maravilha de palavras, Senhor. Obrigado por esta rica palavra. Continua nos abençoando hoje e eternamente, em nome de Jesus. Amém. Shalom, graça e paz, queridos. Até a próxima leitura da palavra.